Bom, boa noite, gente. Voltando, então, de novo ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e agora entrando num item novo, né? Na continuação, a gente encerrou o item 10 anterior, que era referência às aflições, a origem das aflições anteriores à vida de agora, à vida presente. Item 11 é uma das grandes questões que muita gente às vezes me pergunta, fala assim, Ângelo, é muito injusto a gente reencarnar e esquecer o passado. Aí eu sempre faço uma comparação dizendo o seguinte: pensa hoje no prisioneiro. Quando alguém sai da prisão, o que acontece? A sociedade não o perdoa. A sociedade sempre vai olhar para ele com um olhar desconfiado. Dificilmente alguém vai abraçar essas pessoas. E aí, quando a gente morre e volta para a Terra, é como se você o quê? Viesse com essa ficha limpa, viesse novamente com outras oportunidades, sem ninguém te olhar, sem ninguém te julgar. É lógico que você vai cair, vai nascer em ambientes talvez menos favorecidos ou mais favorecidos, e vão, de uma certa forma, julgar você. Mas isso é bem diferente daquele que sai de uma prisão aqui no nosso estágio evolutivo, né? Então é sobre isso que vai tratar esse item 11, e desse item 11 a gente vai desdobrar aqui em alguns outros livros para completar o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá, seguindo o Evangelho, item 11. Lembrando que a gente não está lendo o Evangelho inteiro, a gente está lendo só os principais trechos, as principais passagens, tá? Em vão se objeta, ou seja, em vão se questiona, né, que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso uma vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entrevar o nosso livre-arbítrio, ou seja, atrapalhar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. E aí o que ele traz aqui, olha que interessante. Frequentemente, é a palavra que ele usa, frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhes despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Sabe, aquele grande arrependimento? Então, qual que é a novidade aqui? Que ele usa o advérbio aqui, né, de frequência. Frequentemente, ou seja, não é sempre que você nasce num ambiente em que você reconhece as pessoas. Ah, Ângelo, e por que é frequente e por que não é sempre? A questão de não ser sempre é porque existem aquelas questões das provas. Existem questões que são um pouco diferentes para os espíritos um pouco mais evoluídos, que têm condições de fazer uma prova diferente, uma prova que vai lhe depurar ainda mais o espírito. Então, ela é frequente para a maioria das pessoas, para a maioria dos espíritos, mas para aqueles mais evoluídos, existem outras condições. Vamos adiante. E aí, para aprimorar aqui, para a gente conseguir trazer mais luz ao ensinamento do Evangelho, a gente vai trazer o livro do Leon Denis, que é um grande espírito também, que veio logo após o Allan Kardec, e ele escreveu um livro chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ali ele traz essa questão do esquecimento das vidas anteriores. E vamos ver o que ele diz. O esquecimento das existências anteriores é, em princípio, dissemos, uma das consequências da reencarnação. Aqui, nenhuma novidade. Entretanto, não é absoluto esse esquecimento. Em muitas pessoas, o passado renova-se em forma de impressões, se não de lembranças definidas. Ou seja, não é que a gente não lembra de tudo, não é que a gente esquece de tudo, perdão. A gente esquece, principalmente das nossas relações, mas a gente tem certas coisas que nos faz lembrar do passado. E o que são essas coisas? Vamos lá. Essas impressões, às vezes, influenciam em os nossos atos. São as que não vêm da educação, nem do meio, nem da hereditariedade. Nesse número, podem classificar-se as simpatias e as antipatias repentinas, as intuições rápidas, as ideias inatas. Basta descermos a nós mesmos, estudarmos com atenção, para tornarmos a encontrar em nossos gostos, em nossas tendências, em traços do nosso caráter, numerosos vestígios deste passado,
Infelizmente, muito poucos de nós se entregam a esse exame com método e atenção. Na semana passada, a gente trouxe aquele menino que, com 3 anos de idade, conseguia tocar piano de uma forma sublime. Ou seja, isso está claro que é um traço dele da vida anterior, um traço de genialidade dele, um espírito mais evoluído. Então, ele consegue ter essa lembrança de tão a flor da pele que está nele, é tão inato dentro dele. A nossa educação, a nossa herança espiritual também vem com a gente, né? Os nossos aprendizados vêm conosco para a vida de agora. E aí, o que o Evangelho fala exatamente sobre um paralelo, fazendo entre o Evangelho e o livro do Leon Denis? Suas atuais tendências nos indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que devemos concentrar-se toda a sua atenção, porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir à tentação. Ou seja, se quisermos saber quem éramos no passado, basta olharmos para quem somos hoje, que somos o quê? A soma de tudo que fizemos antes. Se fomos rei, rainha, se fomos pobres, não é isso, não é a isso que o Evangelho se refere. Ele se refere às nossas questões morais, à nossa evolução moral. E também, em alguns casos, a nossa evolução intelectual, principalmente naqueles que são geniais, naqueles que são gênios, isso é muito forte. E nós, a gente pode perceber um QI, entre aspas, assim, mediano, na média, dentro de uma estatística. Né? O esquecimento do passado, qual é a função desse esquecimento, então? A gente já viu ali, em algumas questões do Evangelho, dizendo assim que seria muito amarguroso se lembrar do passado. Né? Vamos ver essa passagem aqui. How long does it take before the wheel of time turns someone's spirit back into the world again? Wish I knew, but I'm sure there's a reason no one can remember their previous lives. All we can do is the best we can with the life that's given to us. Take comfort from it. But no matter what happens, what pain we face, or heartbreak, even death, the wheel keeps turning. Always. We try again. Maybe do a little better than the last time. Ou seja, a roda do tempo aqui, é um nome que ele deu para a reencarnação, né? Ou seja, a roda do tempo continua girando, e o que importa para nós é que a gente olhe sempre para frente e sempre sermos cada vez melhores, cada vez melhor do que éramos antes, do que éramos ontem. Isso aqui é trecho de um episódio de uma série nova que está na Prime, na Amazon Prime, chama A Roda do Tempo. E é curioso, né, como isso está tão inserido, tão forte dentro desse consciente ou inconsciente coletivo, essa busca, esse interesse de saber, né, de querer entender, de querer procurar, de querer entender a lógica, a razão das vidas ou das vidas sucessivas. Isso está sempre em algum lugar, quando vocês veem. Pode ver que isso está em diversos contos, em diversas histórias, em diversas... Principalmente na Disney tem muito sobre isso, não é? Continuando, Leon Denis, né? Outra consideração mais grave ainda. Olha que interessante o ponto de vista aqui. O conhecimento de um passado corrupto, como deve suceder com o de muitos de nós, ou seja, considerando que nós, né, fizemos parte desse passado, por óbvio, fizemos, seria um fardo pesado. Só uma vontade de rija têmpera pode ver, sem vertigem, desenrolar-se a uma longa série de faltas, de desfalecimentos, de atos vergonhosos, de crimes, talvez, para pesar-lhes as consequências e resignar-se a passar por elas. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. Somente um espírito muito forte, alguém com uma vontade muito clara, com uma lucidez muito grande, tem condições de olhar para o passado e entender as lições dali e ir adiante. Ou seja, ele está dizendo o quê? Aqui para nós o quê? Que a maioria não tem condições de fazer isso. Ele volta nesse tema mais para frente. A maior parte dos homens atuais é incapaz de tal esforço. A recordação das vidas anteriores só pode ser proveitosa ao espírito bastante evoluído, bastante senhor de si para suportar-lhe o peso sem fraquejar, com suficiente desapego das coisas humanas para contemplar com serenidade o espetáculo da sua história,
reviver as dores que padeceu, as injustiças que sofreu, as traições dos que amou. É privilégio doloroso conhecer o passado distante, passado de sangue e lágrimas, e é também causa de torturas morais, de íntimas lacerações, quando você não está preparado para ele. Isso aqui me recorda um pouco daquele livro Memórias de um Suicida, nas histórias que a gente, nem todos aqui participaram da leitura do livro. Lá tem uma passagem, aliás, diversas passagens, onde eles eram colocados, os suicidas daquele livro, os personagens, os 5 principais personagens, eram colocados de frente ao seu passado, e eles mal conseguiam aguentar, mesmo que aquele passado tivesse mais de 1.000, 2.000 anos. Então eles não tinham condições ainda de ver o que eles tinham feito, e caíam de joelhos, praticamente, quando percebiam as faltas graves que haviam cometido. Então, eles, no plano espiritual, dentro do próprio plano espiritual, já não tinham condições, quiçá enquanto encarnados. O conhecimento integral das vidas passadas apresentaria inconvenientes formidáveis, não só para o indivíduo, mas também para a coletividade. Introduziria na vida social elementos de discórdia, fermentos de ódio que agravariam a situação da humanidade e obstariam a todo o progresso moral. Todos os criminosos da história, reencarnados para espiar, seriam desmascarados. As vergonhas, as traições, as perfídias, as iniquidades, ou seja, as desigualdades de todos os séculos seriam de novo assoalhadas à nossa vista, seriam colocadas, né, na nossa cara. O passado acusador, conhecido de todos, tornaria a ser causa de profunda divisão e de vivos sofrimentos. Ou seja, nós aí nos tornaríamos ainda cada vez mais, nos tornaríamos ainda mais separatistas, né, sectários. O homem que vem a este mundo para agir, desenvolver as suas faculdades, conquistar novos méritos, deve olhar para frente e não para trás. E aí vem sempre aquelas questões, né? Eu tenho também uma amiga, às vezes, que fala comigo, eu estou fazendo, ela já fez, acho que 258 terapias de vidas passadas. Eu falo, para de olhar para trás. Assim, a vida anterior, você não vai resolver, ela já foi. Você tem que resolver a sua vida agora. Não a anterior já passou. Mas existe muito apego, tem muita gente que tem muito apego a essas vidas anteriores. A gente vai trazer aqui exemplos interessantes disso. No Evangelho, o que ele diz? Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se faz. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Ou seja, exatamente o que o Leon Denis traz aqui, né? Conquistar novos méritos deve olhar para frente e não para trás. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Continuando. Diante dele, abre-se, então, diante do ser encarnado, cheio de esperanças e promessas, o futuro. A lei suprema ordena-lhe que avance resolutamente, ou seja, avance firmemente, para tornar-lhe a marcha mais fácil, para livrá-lo de todas as prisões, de todo o peso, estende um véu, então, sobre o seu passado. Ou seja, esquece o seu passado, porque é útil que esqueça, porque você não tem condições de lidar com ele. Agradeçamos, então, a providência, aliviando-nos da carga esmagadora das recordações. Nos tornou mais cômoda a ascensão, a reparação menos amarga. Ou seja, é mais fácil lidar com a vida de agora, que, na verdade, muitas vezes a gente nos coloca, né, nos questiona na vida de agora, dizendo assim, nossa, Jesus não me ama, não sei quem não me ama, uma dor terrível. Mal somos capazes de lidar com uma situação de 20, 30, 40, 50, 60, 10 anos de idade. Imagine se tivéssemos que lidar, então, com amarguras e com dores de 100, 200, 300, 400 anos. Por isso, então, não faz sentido ter acesso a essas lembranças. Continuando. Aí a grande pergunta que vem, né? Seria injusto ser castigado por faltas que foram esquecidas, como se o esquecimento apagasse a falta? Dizem-nos, por exemplo, uma justiça que é tramada em segredo e que não podemos pessoalmente avaliar, deve ser considerada como uma iniquidade, uma desigualdade. Ou seja, não, então, já que eu não lembro, então é injusto. Mesmo sabendo que se você lembrasse seria doloroso, muitos colocam dizendo assim, não, mas é injusto. E aí o que ele fala sobre isso? Traz um exemplo interessante, né? Se um criminoso condenado pelas leis humanas cai doente e perde a memória de suas ações, vimos que os casos de amnésia não são raros, segue-se daí que a sua responsabilidade desaparece ao mesmo tempo em que as suas lembranças, ou seja, ele não lembra, então a sua responsabilidade então deixa de existir? Obviamente que não.
Nenhum poder é capaz de fazer com que o passado não tenha existido. Em muitos casos, seria mais atroz saber do que ignorar, ou seja, seria muito mais judioso, muito mais maldoso se nós soubéssemos. Então, é muito mais proveitoso para todos nós que a gente possa ignorar o que aconteceu. Basta-nos, pois, conhecer qual é o fim da vida, saber que a justiça divina governa o mundo. Cada um está no local que para si fez e não sucede nada que não seja merecido. E esse merecido é tanto para o bom e tanto para o mal. Ou seja, acreditar numa justiça, numa equidade divina que coloca as peças no lugar certo. E aí você, dentro desse lugar, toma as iniciativas da vida. O espírito humano, porém, flutua agitado por todos os ventos da dúvida e da contradição. Às vezes acha que tudo vai bem e pede novas energias vitais. Outras amaldiçoa a existência e clama o aniquilamento, né? Quer se matar. Pode a justiça eterna conformar os seus planos com as nossas vistas efêmeras e variáveis? Na própria pergunta está a resposta. A justiça é eterna porque é imutável. No caso que nos ocupa, é a harmonia perfeita que se estabelece entre a liberdade dos nossos atos e a fatalidade das suas consequências. Ou seja, é o grande pilar da ação e reação. Ou seja, aquilo que acontece a nós é simplesmente consequência dos nossos atos. O esquecimento temporário das nossas faltas não evita o seu efeito. Ah, eu esqueci, mas não é porque você esqueceu, então você vai, não é pela sua amnésia que você não vai ter as consequências dele. Se fosse assim, fácil seria, exatamente como é para o criminoso. É necessário a ignorância do passado para que toda atividade do homem se consagre ao presente e ao futuro, para que se submeta à lei do esforço e se conforme com as condições do meio em que renasce, a resignação. A partir daqui, você é um homem novo. A partir daqui. Mas a partir daqui, você já está nascendo com uma hereditariedade, está nascendo no meio, frequentemente, está nascendo com a sua condição psicológica e moral que você adquiriu ao longo dos tempos, com o passar das suas vidas. E é isso que justamente a gente acaba sendo um outro pilar do espiritismo, ou do cristianismo, em que você traz o equilíbrio, em que você consegue diferenciar o porquê das pessoas serem de um jeito ou de outro. E ele conclui como: há de se chegar o tempo em que, estando mais disseminado o conhecimento dessas coisas, todos os espíritos terrestres, iniciados por uma forte educação na lei dos renascimentos, verão o passado desenrolar-se à sua frente logo depois da morte, e até, em certos casos, durante esta vida. Terão adquirido a força moral necessária para afrontarem esse espetáculo sem fraquejar. Para as almas purificadas, a recordação é constante. O espírito elevado tem o poder de reviver à vontade o passado, ou seja, a mera vontade dele, pelo um espírito purificado, um espírito muito mais de luz, muito mais lúcido, muito mais consciente, tem força moral suficiente para poder visitar o seu próprio passado. O presente e até mesmo o misterioso futuro, cujas profundidades se iluminam por instantes para ele com rápidos clarões, para em seguida mergulhar nas sombras do desconhecido novamente. Ou seja, ele tem acesso. E o Evangelho, o que traz para nós? Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada há mais, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Ou seja, a gente dorme e acorda e lembra o que fez nos dias anteriores. Quando a gente morre, acontece a mesma coisa. Nós lá temos condições de ter acesso um pouco da nossa vida. Esse acesso não é tão automático assim, tá? Você não vai chegar lá e pelo menos isso é o que trazem os outros livros, né? Os livros aí, a continuação do Espiritismo, através das obras, principalmente do Chico Xavier, trazem que essa recordação ela não é imediata e não é assim de toda a sua vida, de seus 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos. Não, você tem que também lá ter merecimento, ter condições de poder visitar essas vidas do seu passado. Senão você também lá fica em sofrimento, cheio de culpa, dependendo daquilo que você fez, dependendo da sua condição moral também para visitar esse passado. E o Evangelho continua, e não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado, e olha que interessante aqui. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra,
mesmo encarnado, adormecido o corpo, ou seja, enquanto dormimos, ocasião em que se goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, de vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Está cheio dessas histórias, dessas passagens nos livros do André Luiz, principalmente, na coleção dos livros dele, onde ele narra essas pessoas que vão para o plano espiritual durante o sono, têm encontros com pessoas, com amigos, etc., e voltam, então, para o plano, a partir do momento que elas acordam, voltam para o corpo, sem muito lembrar do que aconteceu exatamente, mas voltam, na maioria das vezes, alegres, em função daquilo que visitaram, ou às vezes muito angustiados, em função também de quem visitam. Né? Às vezes visitam inimigos, às vezes visitam situações penosas, então acordam, de repente, naquela segunda-feira, sabe, triste, às vezes até chorando, e não sabe por que exatamente. Aí, continuando. E aí, para ilustrar essa história do quão difícil é olhar para o passado, eu trouxe duas passagens do livro Os Mensageiros, que acho que vai ilustrar, que é bastante interessante para aquilo que a gente vê hoje em dia. Essa primeira passagem é a história que a gente vai ver do Tassiano, agora esqueci o nome, daqui a pouco a gente vai olhar, que vai falar como ele usou a mediunidade dele, porque esse livro dos Mensageiros, ele trata de pessoas que foram preparadas no plano espiritual para uma tarefa aqui na Terra, e chegaram na Terra e falharam. Então, aqui uma pequena introdução do livro, tá? Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, está falando do nosso lar, André Luiz narrando. Mas são muitos raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros, muitos, fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Ou seja, o serviço da obra de Jesus é esforço sem o qual não prevalece e não aparece, ou seja, é trabalho, não é fantasia. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima, entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muitos e escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. E aqui não estamos falando só da mediunidade, mas como tudo em geral, com todos aqueles, como todos nós que nos preparamos, de certa forma, para termos uma vida, não de um missionário, mas uma vida, pelo menos, pautada no bem, no bom caminho. Muitas vezes aqui acabamos falhando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados ao extenso pretérito de erros criminosos, ou seja, quando a gente fica persistindo no próprio erro, né, a gente está viciado naquele erro, é difícil de mudar o hábito. E aí é aqui que está a transformação, como a gente já tem falado, a transição planetária é justamente a nossa transformação, né? A evolução do espírito é a nossa transformação vida após vida. Mas se a gente continua repetindo nos erros, a gente fica precisa de cada vez mais tempo para você poder se depurar de um erro que você há muito tempo vem fazendo. De erros criminosos que nos deformam a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimento carnal, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado, que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Ou seja, a gente às vezes carece de acreditar em nós mesmos, né? Sabemos que a tentação
é forte, sabemos que a carne é fraca porque o espírito é fraco. É desse modo que prosseguimos, por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos para ver. Ou seja, os obstáculos não são para nos deixar para baixo, os obstáculos são aqueles que têm capacidade de nos impulsionar. Já vimos aqui a questão dos aflitos, justamente isso, as aflições, o que são essas aflições e para que elas servem? São instrumentos de impulso para nós. Na semana passada a gente até falou do livro lá, das pessoas que morrem até de inanição e não saem do lugar. Então, ou seja, se às vezes até deixar morrer de fome e não sair do lugar, o que será que é preciso para essas pessoas evoluírem, para elas se transformarem? Então, por isso que demora, às vezes, muito mais tempo do que seria necessário se elas tivessem um pouco mais de conhecimento de como a vida funciona. E aqui, na semana que vem, a gente vai falar de um capítulo que é sobre a resignação. Vai falar sobre aquilo que espanta muitas vezes as pessoas do espiritismo e do cristianismo, que é a questão de que, em função de uma origem milenar, dessa questão da dor, da necessidade da dor, da onde nasceu essa história, por que ela existe, por que ela é tão forte e arraigada hoje, porque ela está tão ligada de forma equivocada, uma interpretação equivocada dentro do espiritismo. Então a gente vai destrinchar um pouco isso, de acordo com a interpretação que eu faço dos textos, tá? Essa parte vai ser bem interessante na semana que vem. Vamos lá. E aí, o desastre de Acelino. Acelino era o nome dele. Então aqui a gente vai passar de uma história para explicar o que aconteceu com Acelino, então. Seria, porém, muitíssimo interessante conhecer a experiência de Acelino. Teria sofrido o mesmo acidente de Otávio? Aqui era o André Luiz perguntando. Creio de grande aproveitamento penetrar nessas lições. No mundo não compreendia bem o que fosse tarefas espirituais, mas aqui a nossa visão se modifica. Acelino sorriu e obtemperou, né? E interpelou, e intercedeu. Minha história é muito diferente. A queda que experimentei apresenta características diversas e, a meu ver, muito mais graves. E atendendo-nos à expectativa, prosseguiu narrando. Também parti de nosso lar, ou seja, Acelino trabalhou no nosso lar, na coluna espiritual, no último século, após receber valioso patrimônio instrutivo dos nossos assessores. Segui enriquecido de bênçãos. Após formular grandes promessas aos nossos maiores, parti para uma grande cidade brasileira em serviço de nossa colônia, ou seja, a serviço da colônia espiritual, ele partiu, né, cheio de bênçãos, de ensinamentos, para uma grande cidade no Brasil. Cumprida a primeira parte do programa, aqui faltou um pedaço, gente, então eu vou partir para cá. Cumprida a primeira parte do programa, aos 20 anos de idade, fui chamado à tarefa mediúnica, recebendo enorme amparo dos benfeitores invisíveis. Recordo ainda a sincera satisfação dos companheiros do grupo doutrinador. A vidência, a audição e a psicografia que o Senhor nos concedera, por misericórdia, seriam decisivos fatores de êxito em nossas atividades. Ou seja, ele aos 20 anos estava no pleno auge da sua mediunidade. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testes no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Não era meu serviço igual ao dos outros? Ele aqui, né, colocando, se todo mundo recebe pelo serviço que faz, eu também devo receber. Então ele começou a cobrar pelo dom mediúnico que ele tinha. Em vão, companheiros encarnados chamavam-me a esclarecimento oportuno. Agarrei-me ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. E meu consultório encheu-se de gente. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por conselheiro habitual para todos os problemas da vida. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do evangelho e as preleções dos emissérios divinos ficaram à distância, ou seja, ele deixou tudo de lado. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a consulta comercial, as ligações humanas legais ou criminosas, os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade,
em suas experiências menos dignas. Transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. E aqui que é interessante, aqui eu quero destacar, a paisagem espiritual que rodeava ele se transformou. Por quê? A partir do momento que ele começou a desviar o seu caminho, outros companheiros espirituais chegaram-se próximo dele, aqueles que tinham afinidade com esse tipo de atividade que ele estava fazendo, e não mais os guias de luz. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarceraram-me em sombra cadeia psíquica. Cheguei ao crime de zombar do evangelho do nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas, que se interessam por eles nos planos invisíveis, ou seja, cada qual consigo, né, cada um com a sua afinidade. E transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. E aí ele conclui, não fui homicida nem ladrão, não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares, mas, indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Não tenho desculpas, porque estava esclarecido, não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa concluiu gravemente, podem avaliar a extensão da minha culpa? Ou seja, o Acelino, né, veio com uma tarefa e depois se arrependeu. Tá, Ju, mas o que isso tem a ver com o capítulo que a gente está falando de não lembrar da vida passada? Nada. Na verdade, tem agora, com a experiência de Joel. Eu só quis encaixar aqui a experiência do Acelino em função daquilo que a gente se vê muito hoje, e também desse comércio, né, da divindade, desse comércio que se faz hoje com uma série de coisas dentro do espiritismo, principalmente. Caberia até melhor essa passagem lá no capítulo 25, se não me engano, onde ele fala do dai gratuitamente, que gratuitamente recebeste. Mas vamos então à experiência de Joel. A experiência do Joel, sim, traz exatamente o que nós temos falado até agora. Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e partir para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito das minhas benevolências. Porém, mas por que indaguei? Perdeu as realizações? André Luiz perguntando. Tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Joel sorriu e respondeu, não perdi para a sensibilidade, mas pelo seu mau uso. E qual sensibilidade Joel tinha? É que, segundo concluo agora, Joel falando, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa de um modo muito justo. Deixei-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas. Olha aqui, recordação de existências pregressas. É justamente o que a gente está falando aqui, do véu sobre as existências passadas. E ele veio sem esse véu. Como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar, mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Ou seja, ele sabia, ele ainda enquanto estava encarnado, lembrava que no nosso lar tinha se comprometido. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação química fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sobre a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergava a batina, quando usava uma batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola.
Foi então que abusei da lente sagrada que me referi, a volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez-me esquecer os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão, tentaram ainda ajudá-lo. Desenvolveu-se em mim a clarividência, mas não estava satisfeito senão por rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Ou seja, ele foi buscar os antigos companheiros dele da vida passada, em vez de olhar para frente, como a gente já leu aqui. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de as fichas biográficas, sem cuidado do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre as tarefas proveitosas, e sim interpretá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo, ou seja, ignorava aqueles que iam pedir ajuda a ele. Ele só queria saber do quê? De encontrar os velhos companheiros. Exigia notícias do bispo, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espírita chamavam minha atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunhos cristãos. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica, nas noites de terças e sextas. Mas qual eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, ou seja, aquelas recordações, não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei, a rigor, os que se encontravam afins comigo, desde o pretérito. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes em relação comigo. Revi o velho Gaspar de Lorenzo, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem, reencarnado como paralítico e cego de nascença. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu, que renascera para edificar alguma coisa de útil, transpor a lembrança em viciação da personalidade, perdi a oportunidade bendita da redenção e o estado de alucinação com que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrada e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo prazo. E aí, no final, André Luiz vira para o Joel e fala: Joel, não se entregue às impressões do passado, volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Ou seja, extremamente arrependido daquilo que tinha feito, né? Perdeu a oportunidade de uma vida em função de encantamento com a vida que ele teve anterior. E é justamente isso que trata esse capítulo, esse item 11 no capítulo 5, na verdade, sobre a importância de nós não lembrarmos. Por quê? Porque, como aconteceu com o próprio Joel, ele não tinha condições morais suficientes para poder usar daquele dom. Mas ele, apesar de ter se preparado e bater no peito e falar, não, eu tenho, acabou caindo na tentação. E acabou usando mal os seus dons que para cá veio, para utilizar para o próximo, em benefício do próximo. E aí aqui, só para a gente encerrar uma reflexão, que eu coloquei assim, a constante busca da ciência, né? A busca pela vida, a busca pela continuidade da vida, o que será que acontece depois da morte? E aí a minha questão é, será que a gente ainda precisa desse questionamento, com toda a lógica, com todo o raciocínio que o Espiritismo traz para a gente? Vamos lá. Our work is about a paradigm shift.
like Copernicus's revelations that the Earth is not at the center of the solar system. Right? Life is not at the center of human existence. But I can't help wondering if Copernicus, the man, not the scientist, if he would have pursued that truth, if his work involved experimenting on human beings. It's a useless comparison. Here's the terrible, beautiful truth. No one cares. There is no line between good and evil. There's only what a man can stand. Runkin killed his own wife discovering the X-ray. My advice, uncover what you can, destroy the evidence, and turn a profit before you can no longer forget how you've done it. You should know I'm on the brink. Really? Maybe a year and a half, and I'll be able to offer incontrovertible proof of an afterlife. What do you mean by that? Afterlife? Nothing spiritual, more like a greater reality, another dimension. Imagine the worldwide sigh of relief when I reveal that the answer to death is more life. How many nightmares will end then, my friend? I will reshape the world in a single click the day I publish. Olha que interessante. Imagina se eu conseguir publicar que após a vida existe mais vida. A ciência busca tanto isso, eu acho que a gente já tem tanta evidência de que realmente existe mais vida, ou seja, e aí ele, como até no começo do diálogo, ele fala que a vida não é o centro da história toda, né? E que sim, ela é muito mais do que isso. E aqui o tempo inteiro que a gente tem discutido é isso, a vida é muito mais do que isso. E embora isso esteja, de certa forma, claro no Evangelho, a gente não trata o tema com a surpresa com que esse cientista está trazendo, com a empolgação que ele está trazendo. Após a vida existe mais vida. E isso deveria ser um motivo de grande satisfação para nós, porque nós sabemos que temos o controle dela, sabemos que temos controle sobre as consequências dos nossos atos, sabemos que ela vai continuar e por isso temos chance de nos melhorarmos. Então a gente devia olhar para a nossa vida hoje, com esses conceitos que trazem para nós, exatamente com essa mesma empolgação desses cientistas. A gente não precisa de uma evidência científica para isso. As diferenças entre os seres humanos hoje já é uma evidência lógica, racional, de que existe algo por trás, de que existe um começo e que existem caminhos diferentes de um e de outro, mas estarem cada um no lugar, nascerem diferentes, é porque cada um tomou um caminho diferente e esse caminho continua a existir. Então, se nós, de novo, tivéssemos essa esperança, tivéssemos essa alegria, né, essa quebra de paradigma já foi colocada em texto, se nós tivéssemos a certeza disso, estaríamos tratando a nossa vida hoje com muito mais respeito sobre aquilo que nós damos para ela mesmo. Então, se conseguíssemos trazer, né, essa alegria que esse cientista colocou aqui, não porque a gente está esperando que isso venha da ciência, mas porque simplesmente a gente já sabe dentro de nós, de alguma forma, de que esse paradigma já foi quebrado, de que existem muitas moradas na casa do meu pai, de que essas moradas podem ser visitadas e que depende de nós, do nosso aperfeiçoamento, poder visitá-las. Gente, boa noite. Termina por hoje. Semana que vem vai ser muito interessante. Nós vamos falar da dor, essa apologia, entre aspas, da dor e que espanta muita gente do espiritismo e do cristianismo. Quem quiser ficar, fica à vontade. Quem não quiser, a gente se vê na semana que vem. Bem na hora hoje, hein? 9 horas.